Fala galera, estamos a poucas horas simplesmente de poder ver o encerramento, o último episódio ou series finale de The Handmaid's Tale. Obviamente, assim que o episódio for liberado, vou assistir o episódio, já vim aqui pra gente poder conversar com a crítica completa e teremos também um segundo vídeo, ainda durante a terça-feira, com um veredito final da temporada e obviamente também da série, tá? Porque a gente vai poder conversar bem especificamente também sobre várias partes, vários elementos que aconteceram durante todos esses anos que a gente acompanhou essa série aqui. E galera, nesse último vídeo, eu simplesmente deixei para comentar sobre a maior rivalidade que a gente teve durante essa série, uma rivalidade que se transformou durante a série e que está num estágio diferente nesse momento que a gente chega em um último episódio. June e Serena. E quando a gente fala sobre esses dois personagens, obviamente que a gente está falando da protagonista da série e da co-protagonista da série, porque a Serena, ela é sim essa co-protagonista. Ela tem em paralelo acontecendo ali a sua história também, não só sendo contada, mas com uma importância gigantesca. E a história dessas duas personagens se cruza a todo momento na série, e inclusive chegando a June a participar também. Talvez de uma maneira não, digamos assim, não que tenha uma vontade realmente da June ali de participar desse arco de redenção na Serena, só que ela, de uma maneira ou de outra, ela acaba sim participando para que a Serena não só permaneça viva, como a gente viu o que aconteceu no início dessa temporada aqui também, com o evento que estava se criando dentro daquela, do vagão do trem ali, literalmente. Mas também, cara, o nascimento do Noah, a June, ela participa. Apesar de tudo que a Serena fez para ela, ela participa sim desse momento de arco de redenção que a Serena está tendo nessa última temporada. Eu já tinha falado em outro vídeo sobre o que se espera da Serena nesse final da série, tá? Porque o final da Serena no livro de The Handmaid's Tale, ele é um final bem ambíguo, assim, ele não é nada definitivo. E, obviamente, no contexto da série, a gente vai ter, sim, uma definição sobre essa personagem. Só que da June, a gente também imagina como que vai acontecer, como que a série vai preparar a posição dela para o que vem para frente, para o spin-off em relação aos testamentos. O que vai ter de consequência para June? Para onde será que ela vai? Será que ela vai para o Alasca? Será que ela vai ficar reclusa? O que de grave vai acontecer também para que a rebelião, que está ganhando cada vez mais força, ainda mais depois da morte dos comandantes. O que vai acontecer para a rebelião não conseguir a pleno a sua realização? Não conseguir realmente derrubar o regime de Gilead e para June não conseguir o seu principal objetivo desde o primeiro segundo que essa série começou, que é resgatar a sua filha, que é ter a Hannah novamente ao seu lado. Esses dois fatores, eles vão acabar chegando numa situação, será que a gente vai ter um outro grande momento entre essas duas personagens? Talvez o último encontro delas tenha sido há 3 episódios passados, quando a gente teve, dentro da casa da Serena, lá em Nova Belém, o momento que a June vai lá para se esconder, e elas têm a conversa já sobre o Orton, sobre o casamento, sobre algumas coisas ali que são são verdades ditas uma para a outra, só que também com uma clareza muito grande da June, tentando colocar para Serena que todo esse pensamento dela realmente é aquela palavra que eu tenho usado em muitos vídeos, principalmente nas críticas, ainda mais da primeira parte dessa temporada final aqui, que é a palavra chamada utopia, que são pensamentos utópicos que ela realmente, que a Serena iria realmente conseguir transformar as coisas diferentes, iria usar toda essa sua voz que ela tem, que está tentando recuperar, por isso que a gente vê também aquela questão dos flashbacks em relação a Serena antes do regime se formar em Gilead, de ter também a presença do seu pai e tudo mais, que não passava realmente de um sonho utópico, que ela não iria conseguir realmente fazer aquilo que ela estava pensando em fazer dentro de Nova Belém. Ela não ia tornar Nova Belém algo completamente diferente de Gilead, que isso iria acabar tendo sim uma interrupção, que é, ao mesmo tempo que a gente estava vendo sendo contado, em paralelo na série, a relação dos outros comandantes, lá capitaneados pelo comandante Bell, o que eles iriam fazer com Nova Belém e principalmente o que iam fazer até com o comandante Lawrence,
que era o idealizador ali, que puxou a Serena para estar junto com ele nessa parte de utopia de Nova Belém. E esse foi o último encontro que a gente teve dessas duas personagens ali. Só que, talvez o momento mais ápice dessa relação, depois que a Serena fez o que fez para Johnny, depois de tudo que a Johnny sofreu nas mãos da Serena, não só na casa dos Waterford, mas também em relação a Hannah, tudo que a Serena fez usando a Hannah para atingir a Johnny no decorrer de toda essa série, aquele momento da quarta temporada para mim, quando a Serena e o Fred já estão lá no Canadá e toda aquela situação está correndo e a Johnny vai ao encontro da Serena, ainda grávida, e devolve o Do You Understand Me? Cara, aquele episódio foi assim, ó, o episódio, eu chego a me arrepiar nesse momento falando daquele episódio. A forma como a Johnny coloca forte, cara, a sua resposta a tudo aquilo que ela sofreu para Serena naquele momento e devolve exatamente com essa frase, que é a frase tão marcante da primeira temporada, que a Serena pega, segura o rosto da Johnny lá no chão e fala esse Do You Understand Me pra ela, e a Johnny consegue devolver isso com aquela força toda, aquela volúpia de vingança acontecendo. Talvez tenha sido o último grande momento em ápice desse conflito todo que existe entre essas duas mulheres. Desde aquele momento ali, parece que a Johnny descarregou esse mais forte que existia dentro dela. E isso também foi se transformando, porque eu acredito muito que a Johnny, ela também perceba essas mudanças na Serena. Por isso também que tem um mínimo de confiança que existe agora entre elas, para a Serena, por exemplo, entregar para a Johnny as informações tão importantes para que o Mayday conseguisse fazer, né, criar toda o momento perfeito para atacar os comandantes lá. O momento perfeito. E eu não fecho com a Johnny numa situação. Quando ela fala pro Tuelo, isso no último episódio ali, né, logo depois de voltar lá da igreja, conversar com a Serena e vir com a informação que a Serena já está do lado deles, né, já está do lado do Mayday. Eu acho que algumas coisas ainda vão acontecer nesse último episódio aqui que vai, querendo ou não, dar um combustível para essa relação das duas ali. Por quê? Como o material base, tá, do livro, ele vai ser sim modificado nesse final aqui, não só pela questão dos testamentos, mas uma questão pura e simples de adaptação do que a série criou e do que realmente tem dentro da série desenvolvido para essas duas personagens, e essa relação ser tão forte, tão importante, que algo tem que acontecer entre essas duas ainda antes do encerramento dessa série. E eu quero muito ver. Eu acho que a série ela não pode perder essa oportunidade de ter um outro grande momento que envolva essas duas personagens. A série, para mim, enquanto espectador, a série me deve isso. Tá? Eu, obviamente, quero muito saber a opinião de vocês, mas eu muito ouvi da semana passada para cá, depois do que aconteceu com o Nick, essa questão de polarizar as opiniões dos fãs, de terem gostado, não terem gostado, concordaram, não concordaram. Para mim, ficou muito um sentimento assim, que narrativamente, aquele último episódio ali, ele constrói muito a questão do Lawrence se colocar como sacrifício. E deixa o Nick muita parte para colocar o Nick naquela situação lá. A situação criada para Johnny estar assistindo, literalmente lá, né, de camarote, o que acontece, sabendo o que vai acontecer segundos depois que aquele avião, né, decolar, é muito forte emocionalmente. Funciona, ou seja, narrativamente. Só que eu queria muito ver um último momento de encontro entre a Johnny e o Nick. E acho que a série podia realmente ter provocado essa situação. Eu acho que ela perde uma oportunidade também para ter um último momento entre esses dois personagens ali. E eu não quero que a série faça exatamente a mesma coisa e perca essa oportunidade entre a Johnny e a Serena. Porque o Do You Understand Me é algo tão forte e algo que veio com uma forma tão perfeita de como foi construído toda aquela situação para chegar naquela cena grandiosa entre as duas, e a maneira como a Johnny consegue revidar as coisas que, mesmo com o arco de redenção da Serena, mesmo com a Johnny tendo sempre sua motivação bem clara de qual é o seu principal objetivo dentro de Gilead, que é recuperar a sua filha, mesmo com toda a loucura da rebelião acontecendo ali, a série não pode perder muito do que é o seu coração também. O ódio que nós sentimos pela Serena vem muito porque a série consegue acreditar nisso e consegue fazer isso funcionar pra gente quanto espectador.
Ou seja, a gente só tem esse sentimento pela Serena porque existe sentimento pela Juni. E a série conseguiu, no decorrer de todos os anos, ir realmente desenvolvendo para que essa relação fosse muito forte narrativamente, que nos provocasse essas sensações. Então ela não pode perder no seu último momento, no seu último capítulo, o seu series finale, de ter realmente uma cena entre esses dois personagens e uma cena que seja tão forte, tão impactante, tão bem realizada, que simbolize realmente assim uma conclusão para essas duas personagens nesse último momento. E isso é algo que eu, quanto espectador, o Luke, quanto espectador, cara, quer muito ver isso realmente acontecendo. Galera, coloquem nos comentários a expectativa de vocês. Lembrando que, se o episódio for liberado, aquela mesma coisa, já assisto, já vem aqui pra gente poder conversar. Depois tem um vídeo de veredito também, no decorrer da terça-feira. Não esqueça daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Coloquem o que vocês querem que aconteça nesse último episódio. Take 04, viva o sonho aqui.